Muitas vezes as pessoas pensam que Satanás, que o diabo, se apresenta diante de nós como uma criatura assustadora. Mas não é assim que ela trabalha. Ela muitas vezes se apresenta como algo tão formoso que te engana os olhos e acaba te levando à ruína sem você perceber. A palavra do Senhor, livro de Gênesis, livro da criação, capítulo de número 3, diz assim a palavra de Deus: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Eu quero chamar a sua atenção para algo e um assunto que muitas vezes não é difundido e poucos falam acerca disso. Eu quero falar sobre o diabo. Eu quero falar sobre o inimigo das nossas vidas. Muitas pessoas pensam que o diabo se apresenta diante de nós como um animal assustador, que quando você olhar, você vai correr, você vai temer, porque a sua aparência é assustadora. Mas não é assim que ele se apresenta. Ele se apresenta como alguém que você pode depositar a sua confiança, como alguém formoso, como uma pessoa talvez que detenha conhecimento profundo das coisas. Por quê? Porque simplesmente ele se coloca diante de você para chamar a sua atenção de alguma maneira. Diferente do que muitos pensam e de que a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir, nem sempre ele se apresenta com esse interesse diretamente, mas muitas vezes ele começa a chegar de uma maneira sorrateira. Ele fala, ele aconselha, ele começa a colocar dúvidas sobre o seu coração para simplesmente chamar a sua atenção para escutá-lo naquilo que ele quer falar com você. Ele não vem muitas vezes simplesmente destruindo, mas ele vem simplesmente para ganhar a sua confiança. Tem até um seriado por aí que passa acerca do inimigo e ele se coloca como um homem formoso e belo. É mais ou menos assim que ele se coloca diante de cada um de nós. Por quê? Porque depois que ele ganha a sua confiança, ele coloca o seu projeto em prática. E aí ele vem para matar, roubar e destruir. Basta você simplesmente fechar os olhos para esta realidade. Você pensa que o inimigo não existe? Você pensa que o mal não existe? Claro que ele existe. Ou só existe o bem? Não. Quando o bem não está em evidência, o mal toma conta. Então, você precisa entender que para se blindar de toda esta situação, o conhecimento precisa fazer parte da sua vida. Perecemos porque não temos conhecimento. Perecemos porque não escutamos esta verdade. Perecemos porque Deus não tem falado ao nosso coração. Temos dado brecha ao inimigo entrar e fazer morada e nos destruir sem que nós venhamos perceber que isto está acontecendo. Cuidado, cuidado, porque o inimigo tem levado a muitos. O inimigo tem ganhado a confiança de muitos. E você não tem se dado conta de que ele tem falado e muitas vezes você tem escutado. Preste bem atenção. Por quê? Porque o inimigo trabalha na desobediência. E quantos filhos da desobediência nós temos visto? Quantos rebeldes tem por aí que vivem na rebeldia e querem pregar a obediência? Vivem no desprezo e querem pregar o amor, a paz, a graça. Compreenda, porque é assim que o inimigo atua. Ele usa aqueles que têm poder de influenciar para convencer a tantos e levar para o caminho da ruína, da desgraça e da perdição. Cuidado! Cuidado com aqueles que são insubmissos. Cuidado com aqueles que não conseguem obedecer. Cuidado com aqueles que só pensam em si próprio e criam prole para si próprio. Cuidado com aqueles que se utilizam da amizade, de tantas outras coisas para te levar para o caminho dele, porque ele pode estar sendo usado pelo inimigo
para simplesmente abrir um buraco de perdição para você. Abra os seus olhos, escute a palavra do Senhor Jesus e Deus vai te dar a direção e o discernimento daquilo que é o certo ou errado, daquilo que é o inimigo falando, daquilo que é Jesus falando na tua vida. Que Deus te abençoe.